bom dia a todos. Sejam bem-vindos às Conversas Modulares. Este é um podcast da Carbo Basalto Compósitos em parceria com o Teatro Mosca e é realizado no Espaço Amas, o Auditório Municipal António Silva. Eu sou a Nicole e hoje estamos aqui com o Pedro Lanjinha. Olá. O ator, não sei se toda a gente conhece, mas acho que sim, é uma cara bastante conhecida. E hoje vimos aqui juntar um bocado o mundo artístico à construção, porque no fundo a construção toca a todos, tal como o que é a arte do cinema, do teatro, da televisão. Todos nós acabamos por conviver com isto de qualquer maneira, seja porque estamos aqui, se calhar, num espaço que até é muito familiar, estamos no teatro e o Pedro conhece isto muito melhor do que eu. Não sei se queres falar um pouco sobre o teu percurso, sobre porquê o teatro, o que é que te levou, como é que tudo começou? Então, eu comecei muito novo, eu tinha para aí uns 6 anos, os meus pais faziam teatro amador e costumavam levar os filhos com eles para os ensaios e eu acabei por ter logo o meu primeiro personagem com 6 anos e depois fui fazendo sempre teatro amador. Profissionalizei-me já perto dos 18, 19. Comecei a fazer teatro profissional e comecei a trabalhar como ator profissional. Porque eu curiosamente eu pensava que ia ser arquiteto. Mas pronto, mas ainda tentei arquitetura, ainda tentei trabalhar num ateliê de arquitetura, porque tinha bastante jeito para desenho, só que senti que aquilo não era para mim. E aí comecei a dar mais valor àquilo que já fazia há imenso tempo, que era o teatro. E pronto, e foi por aí. Depois, a partir do momento que comecei, fiz muito teatro, depois comecei a fazer televisão, também cinema, e pronto, e tem sido a minha ocupação desde então. Ok. Então, recordando assim, aos 6 anos, Uhum. lembras-te qual foi a personagem que fizeste? Perfeitamente, era o Menino Jesus no Alto da Vida de São João de Deus, que os meus pais pertenciam a um grupo de teatro cristão, católico, e então as peças andavam sempre à volta disso. Portanto, nesse caso foi o Alto da Vida de São João de Deus, depois fizemos os Três Pastorinhos de Fátima também, fizemos o Pranto de Maria Parda, fizemos o Alto da Barca do Inferno, pronto, que já... Sim. Alto da Barca do Inferno, lembro-me de estudar isso, Sim, estudamos na escola. pronto, fomos fazendo várias coisas e pronto, e depois continuei no Teatro Amador, já não com essa companhia, e pronto, depois comecei a fazer teatro profissional. Ok. E pronto, falaste aqui em teatro, Uhum. em televisão, em cinema. Há alguma preferência? Ah, não, é assim, depende muito dos personagens, depende dos projetos, porque são linguagens mesmo diferentes. No teatro nós temos preocupações que nem em televisão nem em cinema temos, porque temos uma câmara a fazer os pormenores, a dar-te um plano aproximado. Aqui as pessoas estão ao longe, têm que nos ouvir, têm que perceber a nossa expressão, têm que perceber a nossa energia. Com uma câmara é muito mais fácil, porque está próximo, sente-se uma respiração. Em teatro as coisas têm que ser um bocadinho mais engrandecidas para serem percepcionáveis. Depois, a diferença entre televisão e cinema, há uma grande diferença também, porque a televisão geralmente trabalhamos com 2, 3 câmaras ao mesmo tempo. O tipo de exigência de um produto televisivo é diferente de um produto cinematográfico. Em cinema há uma preocupação, cada plano ser quase um quadro, não é? Quase uma pintura. Portanto, há essa preocupação, os planos são planeados plano a plano, portanto, a luz daquele plano, a maneira como tudo, a disposição dos elementos, tudo. Portanto, há uma preocupação completamente diferente no cinema. Sim, eu por acaso acho que o cinema português é muito mais artístico, muito mais. Lá está, é o Fernando Pessoa, é o Luís Camões, há uma mensagem muito sempre lá Sim, atrás. Eu acho que nós temos muito visto, se calhar, de Portugal.
não é, para mim, o cinema português, a não ser, pronto, as comédias, é um cinema que há sempre algum significado atrás, que não é tão fácil de ver como se calhar um cinema americano que estamos mais habituados. Sim. Eu acho que, mas eu acho que devia haver também o outro lado no cinema português, devia haver um cinema mais próximo do público, mais com uma linguagem talvez mais cativante para público de cinema que vão ao cinema, ver filmes americanos, ver filmes. Devia haver ali um meio termo, não devia ser sempre tudo tão artístico, Sim, não é? Porque sim, isso acaba por criar elites, por criar grupos restritos e depois as pessoas não vão ver o filme. sim. Eu acabo Antigamente ainda havia em Lisboa algumas salas que só davam filmes assim mais de autor. Agora essas salas, muitas delas fecharam. Portanto, Sim, eu concordo um bocado com isso. Se não for uma comédia, eu às vezes vejo-me assim um bocado. Tenho que ir ver com um sim, é pensamento. isso. Não vou ver um cinema, estou relaxada. E depois há um plot twist que, era óbvio. Não, tenho que ir assim com uma cabeça Eu acho que nós mais aberta. temos que criar público, temos que criar uma movida de público às salas de cinema para ver cinema português. Acho que é isso, porque as pessoas até querem, as pessoas gostavam imenso de ir ver um filme português e gostarem e recomendarem, e de certeza que sim. Só que Sim, isso tem que ser criado, essa movida tem que ser criada. exato. Sim, eu acredito que também é um equilíbrio. Eu acho que também deixar. Pronto, faz parte da assinatura portuguesa um toque mais artístico, mais profundo, mais Sim, ter que sim. pensar, mas também concordo, se calhar, lá está. Se não for as comédias que é ali, o humor está ali Sim. óbvio, torna-se um bocado. Eu acho que não chega a todos. E é preciso ir com uma cabeça assim mais reflexiva, Sim, mas o que eu também acho super interessante. A não, verdade mas é essa. eu percebo o que tu estás a dizer, não é? Que nós temos ali uma forma de sentir muito nossa. Uhum. Nós, n- nós sempre fomos um povo, já temos como Reino de Portugal, como nação, são 900 anos, não é? Sim, Portanto, é quase um milénio. Somos dos países de fronteiras delimitadas da Europa mais antigos. Mas sempre tivemos uma carga muito. uh, não é por acaso que vêm palavras como a saudade, como. Havia um romano qualquer, não sei se era um general romano, que dizia que os povos desta zona não se governam nem se deixam governar. E eu acho que ainda hoje somos assim. Eu acho que faz parte da gênese de um povo. E sempre tivemos muito. Os braços muito abertos a tudo o que vem de fora, como se o que vem de fora fosse sempre melhor do que nós temos cá dentro. sim, Um, e isso sempre foi muito presente. Já o Fernando Pessoa falava disso, falam disso. Que é que uma gênese de povo que às vezes não nos deixa avançar, mas ao mesmo tempo somos os mesmos que nos metemos em caravelas sem saber para onde é que íamos e descobrimos novos mundos, sim, não é? sim. Está Exato. aqui uma mistura de. De... Sim, concordo. Acho que lá está. Mas eu tenho. Eu gosto muito. Pronto, gosto muito de Portugal porque é o meu país, é o que eu conheço. Eh, mas eu também sou muito crítica com. Eu acho que há muito elitismo em Portugal. Eu acho que nós somos. E agora cada vez menos, mas nós somos um povo do povo, há muito povo. Há as Sim, sim, sim. aldeias, é isto que faz Portugal, é porque Sim, sim, sim. vai-se ao norte e falas, porque eles são. Eu primeiro acho que as pessoas do Sim, norte são Portugal super. não é Exato, Lisboa não é Lisboa e há e muito Porto. elitismo, exato. Sim, é. E ainda há pouco tempo estava a falar com uma colega da Alemanha sobre o fado e sobre o fado que vem do bairro, mas que de repente é quase de elite. Pois. E eu acho que nós tornamos muito o que é. Pronto, o que é de elite é que é bom, não é. Eu acho que Não, não é. não é E de todo. depois os inquestionáveis, não é? Que é aquelas pessoas que de repente, este gajo é sempre muito bom. Pô, Não, isso não é verdade. exato. Há coisas em que, felizmente, a coisa corre bem, mas às vezes corre mal e a pessoa não tem ali um estatuto que, que não que vai ter sempre. Não é? Sim.
Isso sente-se então no cinema e no resto? Nas outras áreas? Também se sente Eu ou acho que é menos? transversal, eu acho que é transversal. Sente-se isso em todas as áreas. Nós temos muito aquela. hum, temos que conseguir meter uma etiqueta nas pessoas, não é? Em Portugal faz muita confusão que tu consigas fazer mais de uma coisa, por exemplo. Tu Uhum. tens que só conseguir fazer uma coisa. Se tu já fazes duas coisas e as fazes bem, meu Deus, aqui ele está-me a enganar. Portanto, isto é um pensamento muito nacional. Nós lidamos muito com a inveja. A inveja é uma das. Aliás, foi uma das últimas palavras que o Luís de Camões mete nos Lusíadas, fala precisamente da inveja, ahm, que é outra característica nossa. Nós somos muito de cuscar, de falar, de Uhum. invejar o que o outro tem. Tu vais a outros países, as pessoas não têm problema. Assim, eu tenho dinheiro, eu não tenho problema em ter um bom carro e não sei o Uhum. quê. Mas cá as pessoas têm vergonha de mostrar que têm dinheiro, ou porque os outros vão invejar, porque os outros vão É, cobiçar, porque os outros. sim, É um pensamento muito complicado, muito sim, sim, complicado. sim. Concordo. Mas também acho que lá por um lado sim, por outro acho que também lá está. É o elitismo, se ele tem um bom carro é porque é uma pessoa que é de respeito. Mas, Sim, mas ao mesmo tempo invejam. Olham para pois, essa pessoa assim, quem é que ele pensa que é? Pronto. exato. Sim, sim, sim. Lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos acontece uma coisa diametralmente oposta, que é uma pessoa tem um grande carro é porque teve sucesso, é porque trabalhou, é porque. Sim, E as pessoas não invejam o que ele tem, querem é ser como ele. exato. Querem, eu Sim, também sim, vou sim, sim. conseguir o Sim, que ele conseguiu, eu também vou conseguir. sim. Olhar Eh, para os outros como um exemplo e não tão como. e não como um inimigo a Sim, abater, como exato. um alvo de inveja. Sim, Isto muda logo o chip, não é? claro, sim. É por isso que eles valorizam tanto o self-made Exatamente. man. Então, nos Estados Unidos é É, elevado ao absurdo, não é? exato. Aquilo é. Sim, sim, sim. E em termos de teatro, Hum, pronto, nós estamos aqui num teatro, não é? uhum, Como é que é estar em palco? Porque lá está, eu já estive também em palcos, não em teatros, em é, festivais da canção, e eu sempre, claro que eu era uma criança, não é? uhum, Muito, muito amador, mas eu tinha ali a diretora, era uma pessoa que era profissional, ela metia-nos todos na linha, eu adorava a Dona Odete, e eu sempre adorei o backstage, porque cá fora está toda a gente está a rir, é muito engraçado e o backstage está um caos. sim, é sempre assim. E pronto, não sei se poderias falar um bocado do que é viver esse caos atrás do que está a se mostrar, que é muito bonito, porque eu Sim, acho que isto no fundo toda a gente vive, não tão intensamente se calhar sim. como no teatro. É assim, esse caos que tu testemunhaste é um caos muito característico, se calhar, de algo que está pouco ensaiado, que é muito de. Tens que gerir muita gente, Sim, eu quase era com gerir pouca muitas crianças. preparação, muitas crianças. Exato. Isso sim, acredito que seja um caos, mas esse não é o ambiente que nós sentimos em teatro, ok? Ok. Nós em teatro, quando estreamos uma peça, nós já tivemos 2 meses de ensaios atrás. E ali no backstage só está mesmo quem tem que estar. Não, portanto, estão os atores que vão entrar em cena, estão a direção de cena, estão técnicos que possam andar. Portanto, estamos a falar de mais 2, 3 pessoas além dos atores. Portanto, é uma coisa muito tranquila, Ok. tem que ser, não é? Tu não podes eu não posso estar a falar contigo no backstage e está alguém em palco e está-se a ouvir a nossa conversa. Portanto, temos que estar em silêncio, temos que estar concentrados a ouvir o que se está a passar. Sim, era um caos silencioso, era um caos quase passivo-agressivo. Para ali. Para ali. Sim, Desculpa mas ali. é assim, o teatro, eu acho que toda a gente devia ter a experiência de teatro, não é? Sim. Aliás, eu sou defensor de que todos os cursos deviam ter uma disciplina de expressão dramática, porque o teatro tem. Nós, quando fazemos teatro, é um autoconhecimento muito grande. Nós aprendemos a lidar
a descobrir que temos emoções, a descobrir como geri-las, como às vezes usá-las para catapultar outras coisas. E portanto aprendemos a conviver connosco próprios, que é uma coisa que a gente faz desde que acorda até que dorme, mas muitas vezes sem consciência, não é? Nós às vezes andamos de rotina em rotina, de agora vou para ali, estou com estas pessoas. Há pessoas que têm um pavor de estar sozinhas, há pessoas que têm pavor de estar em silêncio. É tão bom estar em silêncio, às Também vezes, concordo. não é? E estar sozinho é tão bom, às vezes, estar no meu tempo, com as minhas coisas, em confronto comigo próprio. O teatro ajuda muito isso tudo, não é? Porque há um confronto connosco próprios, muitas vezes através de um personagem que não tem nada a ver connosco, mas eu tenho que encontrar elos de ligação entre mim e aquele personagem para transmitir verdade quando o estou a interpretar. Portanto, o teatro devia ser fundamental para a formação de qualquer ser humano. Ok. Então, eu concordo. Eu também, assim, numa área mais da psicologia. Então, psicoterapia é o quê? Sim. Não é? Eu não estou na área da psicoterapia, estou na área percebes mais... o que eu estou a dizer, não é? Sim, Portanto, sim. é por jogos, Exato. tu crias ali um personagem, agarras-te e entendes-te melhor através da pele do outro. Exato. Isso é muito giro. É um ver de fora. Eu acho que é isso. É essencial. Exato. Não é só para profissões, para a vida das pessoas, para aprenderem a lidar com elas próprias e acho que estarem em paz com elas próprias. Sim, que é fundamental. É fundamental isso. E ajuda a estar paz com as outras. E aceitarmos-nos, não é? Que ninguém é perfeito e eu tenho pontos fortes e pontos menos fortes. Sim, não é? Exato. Por aí. E está tudo bem. Exato. E é tão válido como outro qualquer. E, paz, o que é que... Nós aqui falamos muito neste podcast sobre o futuro, porque é preciso nós pensarmos aqui no presente. Sim. As nossas ações vão ditar o futuro. Sim. E nós pensamos muito no futuro porque nós também estamos numa situação, pronto, acaba por ser mundial, caótica. Sim. Estamos numa situação em que, pronto, cada vez há mais tecnologias que estão a acelerar o mundo de uma maneira que nós, humanos, não estamos preparados para esse avanço tão rápido, porque o que antes era, se calhar, os meus avós faziam a vida de uma maneira, os meus pais fizeram a vida, avançaram um bocadinho, mas não tanto, as coisas conheciam-se. Agora que até eu, de vez em quando, noto, só este ano é que eu se calhar comecei a lidar melhor com a inteligência artificial, porque de repente isto é novo, mas é bom, eticamente faz sentido, não faz, moralmente faz sentido, não faz. Estamos aqui em constante guerra e pronto, eu no caso comigo própria, mas também isto é essencial, portanto eu tenho que me atirar a isto, tenho que avançar com a vida. Em que é que isso afeta, pronto, se calhar o teatro, as televisões? A inteligência artificial. Não só a inteligência artificial. Sim, mas as novas tecnologias, o que se está a passar no mundo também. Sim, exato. São tudo camadas diferentes. São tudo camadas diferentes, está tudo a acontecer ao mesmo tempo. Sim, são muitas coisas mesmo. Em relação à inteligência artificial, nós agora começamos a ser invadidos por coisas que são um bocado perigosas e que têm que ser mesmo reguladas, que é através da manipulação de imagem, podermos pôr qualquer pessoa a dizer o que quisermos e a fazer o que quisermos. Se calhar hoje em dia ainda é detectável, mas é menos detectável do que era há 3 meses atrás. Sim. E é muito menos detectável do que era há 1 ano atrás. Portanto, à velocidade que isto está a andar, isto levanta-nos questões muito pertinentes, que é até que ponto é que aquilo que nos mostram é verdade. Sim. Não é? Sim. Até que ponto é que aquilo que nós vemos não é já manipulado. Pronto, isto é um mundo de questões. E não só não isso, é? eu esta semana
descobri que para gerar uma imagem dessas manipulada, mas que não parece manipulada, pronto, lá o computador, o gerador, gasta imensa água. E eu fiquei, como assim gasta imensa água? Gasta para fazer uma imagem alterada de, agora eu quero ver o Pedro Langinhas com o, sei lá, com o Vin Diesel ao lado a falar. E é uma Sim. imagem gerada. Isto são pelo menos 2 litros de água que vão à vida. É sério. A Não sério. fazia Só ideia. para refrigerar, porque aquilo Não fazia é. ideia. Pois, até em termos. Nem nunca me imaginei água ligado a isso. Pois, porque é preciso a refrigerar. Refrigerar. Exato, para refrigerar. Porque aquilo é uma coisa que é tão real, então aquilo deve Sim. sobreaquecer. Ok. E são 2 litros de água, pelo menos, para gerar uma imagem desses. Pronto. Ou seja, além de ser perigoso, porque não é verdade e é cada vez mais difícil de De distinguir, não é? distinguir, ainda está a prejudicar o ambiente. Eu fico, oh meu Deus. Não, agora, por exemplo, para os atores e para os músicos, isto está a surgir mesmo como um perigo, porque neste momento ainda no outro dia fui avisado que já estão a fazer contactos de estrangeiros para atores portugues, pagam muito bem, mas tu ficam-te para usar a tua voz na inteligência artificial para a eternidade. E ganhas, se calhar, ali um dinheiro que até te vai dar jeito, mas a tua voz deixa de ser tua. Eles podem fazer o que quiserem a partir desse momento. Isso é um perigo. É um perigo. Até para o cinema, o CGI está tão avançado. Agora, juntando-lhe a inteligência artificial, tu já podes fazer filmes inteiros com caras de atores conhecidos e que eles não tiveram lá um segundo a filmar. Exato. E lá está. Eu acho que. É assustador. Agora, acho que há aplicações altamente positivas Exato. para a inteligência artificial, não é? Portanto, a inteligência artificial tem uma capacidade de análise muito rápida, tem um acesso à informação astronomicamente rápido, né? Assim, são milissegundos para conseguir fazer uma busca nos servidores todos e apresentar-te uma solução, que isso para um humano não é possível. Sim, sim. Portanto, a nível de tudo o que é profissões que impliquem análise, que impliquem, sim, que sejam assim de cálculo, de análise, de diagnóstico, eu acredito que todas essas profissões vão acabar por desaparecer. Pois. Sim, vão ser totalmente substituídas pela inteligência artificial. Agora, bem regrada, eu acho que nos pode trazer às vezes soluções económicas e onde caibam todas as preocupações que temos, tanto a nível ambiental, tanto a nível social. Portanto, acho que a coisa bem direcionada e usada como uma ferramenta. Sim. O que eu estou a ver é muitas pessoas que às vezes já nem pensam. Perguntam ao Google. O Google agora a resposta já vem por inteligência artificial. Sim. Pergunta, e o Google dá-lhe ali a resposta toda. Só que às vezes não está certo. Exato, é isso. Às vezes está errado. Exato, enquanto não for regrado, estas pessoas que fazem essa análise podem usar como ferramenta, que é para ajudar, dar uns pontos fundamentais. É isso. Mas as pessoas deixam de pensar, não precisam de pensar. Não precisam. Não a está inteligência certo. artificial pensa por eles. Exato. Eles aceitam. Eles vão buscar à internet e na internet lá está, há coisas fidedignas e há coisas que não são fidedignas, eles misturam aquilo tudo e dão-nos alguma coisa que... Agora, portanto, isto é inteligência artificial, tecnologia para o teatro e para... a tecnologia permite-nos fazer coisas em teatro hoje em dia que não conseguíamos fazer há 20 anos atrás. Tanto a nível de efeitos, de programação, de luz, até de efeitos especiais, a nível do som, dá para fazer coisas fantásticas a nível de tratamento acústico de uma sala. Tudo isso são coisas que a tecnologia tem vindo a desenvolver cada vez mais e portanto, acredito que será melhor, cada vez melhor. Sim.
Agora, em termos de como o mundo está, Sim, eh, é uma preocupação para as gerações futuras, não só em é, termos porque, de. principalmente a vossa geração, é uma geração que sente que tem o futuro comprometido. Não é? De uma geração que está a crescer depois de uma pandemia, depois de agora depois guerra da Ucrânia, Rússia invadir a Ucrânia, depois Gaza, depois anda tudo à cabeçada e tu percebes que no fim de tudo o que interessa é o negócio, é o dinheiro, Sim, até vimos isso não mesmo. são as preocupações humanas, são Nada, nada. nada. Até vimos isto mesmo. Pronto, isto é uma coisa que me preocupa. Ah, eu vivo com os meus pais e talvez Olha, vá também vivi continuar. até aos 30. Pois, vá continuar a viver com os meus pais ainda durante algum Não tempo. dava para ir sozinho, não dava. Não dá para Yeah. sair. Não, pronto, as casas estão caras, as casas estão caras sem qualidade que deviam. É um preço As que. casas estão Sim, sobrevalorizadíssimas. sim, Eu acho mesmo criminoso. Eu, ahm, eu como lisboeta, que vi-me forçado a arrendar casa de há uns anos para cá, eu às vezes ponho-me a fazer uma prospeçãozinha para perceber os preços e apetece entrar lá, arrebentar a porta e partir a casa toda. exato. Assim, agora aluga lá agora. Exato. Não, Porque, mas pronto, estou a brincar, mas não, é o mas que apetece, é. porque eu sinto que as pessoas só estão a pensar nelas, não é? É. E em Portugal, em Lisboa principalmente, toda a gente acha que tem um palácio. Quando está a vender casa, toda a gente acha que aquilo é um palácio. Sim, E então tem que vender ao nível de um palácio. E claro. depois, E eu acho que isto é, lá está, é duas, há aqui duas perspectivas. É, é assim, o meu vizinho vendeu a casa dele, que não vale a 500 mil. não. Então a minha vale mais, vou vender a É 700 isso, mil. mas o pensamento é exatamente É esse. isto, É mesmo esse. é isto. E Ele as pessoas conseguiu vender com. por 500 mil e muitas vezes ele não vendeu por 500 mil. Disse que vendeu por 500 mil, mas tens é que ver o valor a que foi escriturado. E isso às vezes não bate bem, mas mesmo Sim, assim, vendeu bem de certeza. claro, e que não vale os preços, porque é Lisboa, então não se fala. Mas Não é. noutros sítios que uma pessoa pensa, mas aqui está. Não, já não está. Aqui está bem. Já não está, já não está. Não, como é que é possível? Eu já vi casas em sítios que há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás eram sítios que ninguém queria para ali morar. Porque as casas eram velhas, não sei o quê. Agora, meteram-lhes umas pinturas, não sei o quê, aquilo é mercado de luxo. Exato, Como assim? exato. Como Porque assim? depois fazem isso, que é, lá está, pintam, mas uma pessoa vai para lá, daqui a 6 meses tens de chamar alguém, as paredes estão com umidade. É, Estou em casa, com um aquecedor, com, com mantas, com tudo por conta da cima. luz Exato. dispara. Não há eficiência energética nenhuma, porque não há Exatamente, um bom isolamento térmico. exatamente. Nas casas portuguesas não há, não existe. Sim, Não há um bom verdade. isolamento acústico, ouve-se a vizinha Tudo, do tudo. lado, ouve-se os carros lá fora, ouve-se o cão a ladrar, e depois as pessoas pagam para não ter qualidade. É, É que pagam imenso que é para não, não é ter um qualidade luxo nenhuma. viver em Lisboa. Como assim? Não é luxo nenhum. Pois, Depende de para onde é que vais. Claro que se vais para uma zona de mercado de luxo, tipo, eu lembro no meu tempo o mercado de luxo em Lisboa era quê? Era Alvalade? Não, Alvalade nem era. Restelo. Restelo era de certeza. uhum, A Lapa era mercado de luxo, era onde a malta que tinha muito dinheiro tinha as casas. Ahm, Agora, estás no meio da graça, é luxo. exato, Como assim é luxo? exato. Mas a culpa disto eu acho que tem a ver, foi dada muita. Ok, é importante trazer investimento estrangeiro para Portugal, é importante, mas eu acho que baixámos demasiadas calças. Sim, Acho que sim, foi, não, vá, um Golden Visa para este, Golden Visa, não pagas impostos, investe, deixas aqui. E sim, só que depois a maior parte dessas casas criam nos mercados de arrendamento e da especulação imobiliária. sim, Não é? exato. E, lá está.
Eu, Enfim. pois é, porque o salário médio de Portugal, o salário médio, é o que está mais perto do salário mínimo dos que está mais perto na Europa. É que isso não faz sentido, porque devia Claro, ser o salário médio, devia médio é estar. quê? 1500 é o salário Exato. médio? Médio. Devia estar Yeah. acima, bem acima do mínimo, para Sim. ser um médio, não é? Mas não, tá. E como é que, tendo um salário de 1500 euros, eu vou alugar uma casa de 1000 euros? E 1000 eu, euros, que sorte, não isso, é? exato, Que com sorte. sorte. Um T0 a 1000 Não, euros. pronto, ok, isso deve haver. Não, Pois, mas deve haver. eu vou viver num T0. Depois quer Não, ter filhos, mas quer um ter quarto, família. 600 euros, um quarto. Não faz sentido nenhum. Como é que é possível? Não apetece ir lá bater no senhorio? Exato. E Você isso, está a explorar as pessoas. lá está, são preocupações que nós temos das nossas gerações futuras e pronto, e eu vou vendo, porque eu também estou dentro das redes sociais, que acaba por muita gente das artes também ter esse problema, porque não é um paycheck aqui, mas depois se calhar para o próximo mês não tem esse Sim, paycheck. sim, sim. Não, E, é muito frequente. Imagina estar um ano inteiro a trabalhar bem, a ganhar bem, e depois de repente ficas 6 meses sem trabalho. exato. Todas as poupanças que fizeste em um ano, não é? Bom, Que não são muitas porque tens uma renda altíssima para pagar, tens uma conta de eletricidade alta para pagar, nem é por haver vida de luxo, de ir jantar fora. Não, supermercado, contas, o crédito do carro, esquece, não dá, depois, não e, chega. e depois como é que, lá está, esses talentos não depois, o que acontece, e como em outras áreas, provavelmente esses talentos vão-se embora, porque em Portugal não dá. Sim, não é muito fácil para um ator, quer dizer, há quem tenha conseguido, mas porque tiveram sorte de entrar num filme estrangeiro, ou Uhum. foram viver para os Estados Unidos e tiveram sorte de fazer um bom casting que lhes calhou um papel que lhes deu projeção. Ou então há algumas iniciativas feitas por uma das diretoras de casting nacionais, que é a Patrícia Vasconcelos, que todos os anos faz uma iniciativa que se chama Passaporte, que ela traz cá diretores de casting internacionais para conhecer os atores portugueses. E então há ali uma seleção que é feita de atores que eles têm a oportunidade de conhecer, de conversar, e se foi o que aconteceu com o Albano Jerónimo. O Albano Jerónimo, ele entrou nos Vikings, na série, porque foi ao Passaporte e mal entrou para falar com um diretor de casting, que era precisamente o diretor de casting que estava a fazer os Vikings. Uhum. Olhou para ele, mesmo sem o Albano falar, olhou para ele, é ele. É este. Portanto, às vezes É há essa este, história. pá, porque tem logo a fisionomia, tem Uhum. tudo, e depois, claro, que conversou e percebeu que ainda por Uhum. cima é um grande ator. Claro. Mas são oportunidades destas, ou seja, não é muito fácil para um ator nacional ter essa projeção lá fora. Mas estou a perguntar porque não sei mesmo. Uhum. A ideia que eu tinha é que, se calhar em Londres, nos Estados Unidos, mesmo que não seja um grande ator, ou seja, dos mais conhecidos, acaba por conseguir fazer uma vida, não sei. Não, pensa assim, consegues, mas vais trabalhar para um bar, vais trabalhar para uma loja e ganhas muito mais do Uhum. que às vezes, se calhar, trabalhar como ator cá. Ok. Só Sim. assim, não é? Mas é uma questão de sorte, tens que ter sorte. O mercado lá, imagina, vais para Londres. Uhum. Nós aqui, nem sei quantos atores somos a nível nacional, mas se tivermos para aí 130 mil pessoas a trabalhar na cultura, é capaz de ser muito, não sei. Mas lá tens isso só em atores, ou mais. Pois. O mercado é muito Muito. maior, Uhum. percebes? É muito maior. Tens mais oportunidades, mas é tudo uma questão de sorte. Tens que estar no lugar certo, na altura certa, com o personagem certo. Tens que ser o que o realizador pensou que o personagem ia ser. Há aqui logo Sim, várias várias coisas que dependem um variáveis. bocado, são muitas variáveis. Sim. Por isso às vezes a malta desiste de tentar ir lá para fora. E vais tendo trabalho aqui também. Com a minha idade, estar a sair daqui agora não me faz sentido. Uma coisa é ir fazer um trabalho pontual, uma Uhum. série, um filme.
Agora, mudar-me daqui não Estar faz. do zero, se calhar não faz Não sentido. me apetece. Sim. Não, Pois também há uma dificuldade muito grande em começar não. do, Não, isto do zero. é duro, é uma profissão complicada onde lidas a vida inteira com expectativas, ahm, com esperar que algo mude, e depois é uma profissão que não é minimamente apoiada pelo Estado, não é? Portanto, nós não temos subsídios para nada. Lembro-me durante a pandemia que nós fomos os primeiros a fechar e os últimos a abrir, não é? Portanto, Hum, não dava para ter público, não Sim. dava para nada. Não tivemos apoios quase nenhum. Os apoios que vieram foram miseráveis. E vieram só para aqueles que, mesmo não tendo trabalho, não tendo dinheiro a entrar, uh, só vieram para aqueles que conseguiram pagar segurança social durante esse tempo. Portanto, Hum, se tinhas alguma dívida à segurança social porque precisavas meter comida em casa, e optaste por meter a comida em vez de pagar a segurança social, não tinhas direito a apoio. Como é que é possível? Como é que é Exato. possível isto? Mas pronto, mas depois nas eleições é giro ter uma cara conhecida ao lado, é giro ter. Não Claro. é? Portanto, é tudo muito giro. É giro falar sobre a cultura, mas depois tu espremes e Não sei nada. não mudou nada. Uhum. Não, Acaba por ser um. É um meio ingrato. e a cultura é fundamental. Exato. A cultura é o que nos ajuda muitas vezes a distinguir o certo do errado. É o que nos dá consciência política, dá-nos consciência social, dá-nos consciência histórica, dá-nos consciência identitária. Exato. A cultura é fundamental. Conta-se que na Segunda Guerra Mundial houve um Conselho de Estado no Reino Unido, e o Churchill convoca os ministérios todos para esforço de guerra, para ver quanto é que cada um pode contribuir para o esforço de guerra. E todos, a educação contribui com não sei quê contribui com não sei quê, chegou da cultura, então eu contribuo, não. Se não tivermos a cultura, estamos a lutar pelo quê? E é precisamente isso. Se nós não lutarmos por aquilo que somos, por aquilo que acreditamos, pela nossa cultura, o nosso futuro é resultado do nosso presente, mas o nosso presente é resultado do caminho que foi feito até chegar cá, não é? Portanto, é muito importante a cultura. Devia ser mesmo apoiada Sim. a E sério. não é E de não é todo. de todo. De Não é de todo. todo. Não é de todo. Quer dizer, há muitas. Teatros como este deviam ser apoiados, mais apoiados, talvez. E teatros como este há em todo o país. Exato. E há uma sede cultural muito grande por parte da população. É importante. Nós estamos a educar as pessoas. Exato. As pessoas aprendem a amar com o que veem nos filmes, nas novelas, nas séries, numa peça de teatro. Aprendem a odiar também por aí. Aprendem o nosso modus operandi como seres humanos um bocado pelo que veem, Sim, não e acho que é? pronto, aprender também a ter empatia Exatamente, tudo, por pelos aquilo que exemplos sim. Sim, que veem, por se identificarem. Ah pá, olha que giro. Eu também exato, penso assim. exato. E isso é educar as pessoas, isso é dar consciência social. Isso é muito importante. Exato. E eu acho que enquanto se vir mais com esses olhos e não como é só entretenimento. Pois o problema é esse. É que a cultura para esta malta que nos tem regido nos, sei lá, anos, já não sei há quanto tempo, já perdi a conta. A cultura é uma coisa para entreter, é tipo circo. Pois, Não é? É tipo carnaval para o Brasil. exa- Eles passam necessidade o ano todo, mas há o carnaval, esquecem tudo. É um bocado isso, não é? É esse efeito que sempre foi usado. Já os romanos usavam isso com os coliseus Uhum, não é? Mandar os cristãos para os leões, sei lá, os dos gladiadores. É o gladiadores. espetáculo, é o Sim, espetáculo. E exato. as pessoas esqueciam tudo porque viam aquilo. Eh, Eu acho que às vezes é preciso este escape, mas também lá está. Haver um não pode ser equilíbrio, não só pode ser isso. só Não isso. pode ser só isso. Exato.
E porque depois também há e eu entendo, não é? Que se tu a partir do momento tens uma população que é culta, que é educada, que é conhecedora, se calhar é mais difícil de dominar. É mais difícil de dizer, vocês têm que fazer isto. As pessoas, como não estão habituadas a pensar, estão habituadas a obedecer. E a cultura dá isso também, não é? A cultura dá-te os vários pontos de vista da mesma coisa. Sim. E isso é importante. Sim, concordo. Mas também queria aqui falar um bocadinho sobre... Lá está, Portugal já tem 900 anos. Sim. E houve a Idade Média. E eu sei que há aqui uma relação com a parte medieval, as feiras de Óbidos. Em que é que consiste? Porquê? Faz isso tantas vezes? Eu sempre gostei muito de história, não é? E sempre sempre gostei muito de... A minha adolescência eu sempre li livros sobre lendas arturianas, romances medievais, e portanto eu sempre li coisas do Bernard Cornwell, do Stephen Lawhead, que são autores britânicos, eu acho que eles são britânicos, que escreveram sobre essa época, a Marion Zimmer Bradley, com As Brumas de Avalon, que é um título que acho que algumas pessoas podem conhecer. De repente, que tive a sorte de fazer uma série sobre um rei de Portugal, que é o Dom Pedro, o Pedro Inês, para a RTP, e foi fantástico. Eu adorei fazer o personagem. Foi o meu primeiro personagem assim histórico e adorei fazê-lo. E na altura conheci a Espada Lusitana, que é uma associação cultural que trabalham em recriação histórica. E comecei a praticar esgrima com eles e a partir daí começaram-me a convidar para ir com eles a algumas feiras medievais. E pronto, olha, e há 9 anos para cá eu passo os meus verões de espada à cinta a fazer torneios, a fazer assaltos a castelos. Adoro. É fantástico. E como é que é fazer? Porque aquilo acontece no momento, as pessoas estão ali à volta. Sim. E como é que isso é? Porque aquilo não é um palco. Não, é teatro de rua. É teatro de rua, que é uma coisa que sempre se fez, teatro de rua. Portanto, nós temos um texto definido, temos isso está tudo estruturado. É claro que depois há sempre ali uma pequena margenzinha para imprevistos, que é o que acontece ao vivo. Claro. Não há muita volta a dar. Nós tentamos precaver-nos para que não aconteçam certas coisas, mas às vezes é inevitável. Claro. Nós não podemos controlar uma pessoa que de repente começa a falar e a gritar para ti e tu tens que saber lidar com a situação. Pois, exato. Lá está, como é que é isso? Porque acaba por ser muito mais interativo. É giro, é mais imersivo. Para as pessoas é mais imersivo, exato. porque sentem que estão dentro, não é? Eu lembro que de ir a Santa Maria da Feira uma vez, antes de eu começar a fazer recriação, foi aí que eu reencontrei a Espada Lusitana e assisti ao espetáculo de grande formato de Santa Maria da Feira. E então de repente eu vejo uma planície, aquilo é uma planíciezinha com um bosque, depois em cima tens o castelo, e a plateia está deste lado com um riozinho a separar, ainda é um palco grande. E então eu vi de repente uma batalha entre 100 cristãos e 100 muçulmanos. Eles estavam a fazer uma recriação acho que era reinado de Dom Afonso Henriques. E então de repente eu vejo, aquilo tinha uma paliçada, que era o castelo, e de repente eu vejo uma catapulta a mandar uma bola de fogo deste tamanho, mesmo fogo a sério, de um lado ao outro do palco, e com 100 gajos, 100 mouros e 100 cristãos, à espadeirada, a cavalo, flechas incendiárias, tudo. Eu, isto é possível. Ou seja, cinema ao ar livre, não é? Cinema ao vivo, a acontecer à tua frente. E eu pensei logo, não, eu quero estar ali. Eu quero estar ali a sentir aquilo, porque é uma adrenalina muito grande. Claro. Este tipo de recriações, a gente não se magoa, porque está tudo planeado, está tudo. Mas para o público é brutal. Exato. Lá está, era essa a minha pergunta. Se sentia essa diferença
do público, de estar aqui num teatro ou estar ali a viver, Sim. a viver Sente. aquilo. O público que assiste a este tipo de espetáculos em recriação é uma mistura de um público de teatro com um público de concerto. É ali um meio termo entre os dois. Por falar em Estão a concertos. beber o que está, mas estão a viver aquilo. Exato. Está a acontecer à frente deles. E por falar em concertos, Sim. também o Pedro é uma pessoa completa. Também tem aqui uma vertente da música. Sim. E como é que isso surgiu? Foi ao longo do tempo? Também esteve sempre presente? Sim, esteve quase sempre presente. Eu comecei a levar a coisa um bocadinho mais a sério quando o meu avô, eu tinha pai de 16 anos, pagou-me umas aulas de guitarra para eu começar a aprender a tocar guitarra. E eu aí percebi que conseguia tocar e cantar ao mesmo tempo. Só que depois os meus irmãos também começaram a aprender guitarra e ficaram eles com essa parte. E eu passei só à parte de cantar. Okay. Depois tive várias bandas, fui tendo bandas de originais, bandas de covers. A que eu tenho agora desde 2002 é Mundo Cão. Portanto, já estamos com 23 anos. Temos com 4 álbuns já. E pronto, é uma banda que eu gosto muito. E é diferente de estar em palco em modo concerto, modo teatro, ou já se está muito à vontade? É assim, eu acabo sempre por criar um personagem, não é? Okay. É o vocalista de Mundo Cão, apesar de que é muito eu, não é? Mas uso muito as técnicas que tenho como ator a nível de voz, a nível de interpretação, principalmente a nível de interpretação. Okay. Que eu gosto muito de... A música tem um poder impressionante. Nós, com um acorde, conseguimos sentir qualquer coisa fisicamente, não é? Sim. Não é? Eu já dei por mim a assistir a concertos em que de repente toca aquele tema que me toca a alma e eu desato a chorar. Eu acho que isto já deve ter acontecido toda a gente. Também já me aconteceu. A música tem esse poder. A música tem o poder, com uma nota, fazer-nos ter manifestações físicas em nós. E isso é fantástico. E teres consciência disso, aliando a palavra certa a este tom, Pois. é muito sim, no lá estômago. está, eu acho que... no estômago. E eu gosto disso. É essa arte, é mais do que cantar. Tem que haver ali uma intenção. A música é das artes primordiais. Das artes primordiais, a música. E é a união da frequência, o som, a vibração, não é? Sonora. Eu acho que é de uma das artes que, pronto, que remete muito à memória. Sim. Diria mais do que, pronto, pelo menos para mim, mais do que o teatro e do cinema, mas há músicas que uma pessoa ouve e agora já estou outra vez lá atrás. Sim. Agora já estou... faz-nos lembrar coisas, não é? Exato, eu acho que essa parte também acaba por ser muito bonita, porque lá está, aquelas músicas ouvia ali, agora passado 5 anos, aí esta música, lembro-me disto, quando estava não sei aonde, a fazer não sei o quê, eu acho que isso também é um dos pontos mais bonitos da música, porque nos acompanham ali em certas épocas da vida, pronto. Sim. E faz-nos lembrar também de pessoas. Eu, por exemplo, se eu ouço rock, eu lembro-me da minha tia. Okay. Se eu ouço rock, lembro-me da minha tia. Se eu ouço música, por exemplo, um Carlos Paião, lembro-me da escola. Foi quando eu aprendi estas coisas. Associo assim a pessoas. Sim. Eu acho isso também muito... Eu tenho muito o costume de, quando estou a preparar um personagem, ouço uma música que eu sinto que tem a ver e depois, a partir desse momento, essa música passa a ser do personagem. E eu sempre que estou a pensar no personagem, meto aquela música e já entro no mood do personagem. Pois, exato. É fantástico. Mas pronto, Pedro, acho que foi boa esta conversa. Queria agradecer... Obrigado, eu. Já acabou. Passou rápido. Passou rápido. Já estamos assim no nosso tempo. No nosso tempo limite. Não sei se querias dizer alguma coisa. Ainda dá tempo para dizer assim alguma coisa. Queria agradecer. Pronto, isto, apesar de ser um podcast
construção, acho que é importante haver uma... perceber que isto, lá está, interliga-se tudo, não é só a construção aqui e os artistas ali e os padres do outro lado. E podemos trabalhar juntos, não é? Exato. Podemos E trabalhar acho que perfeitamente juntos. isto é essencial. E pronto, agradecer outra vez ao Teatro Mosca, agradecer ao Pedro por ter estado Obrigado pelo aqui convite. comigo. E pronto, vemo-nos no próximo episódio. Obrigada a todos. Fica.